Domênica devolve a boneca para Rosinha. Luiz Fernando diz que Domênica exagerou, pois as coisas não deviam chegar a isso. Ele fala que aquelas coisas podem não ter valor para ela, mas que para os pais de Rosinha custaram caro. Domênica esclarece que não foi sua intenção queimar aquelas coisas. Luiz Fernando deixa tudo pra lá e sai com Rosinha. Kiara é avisada que Silvia veio vê-la. Pilar vê que a filha já está preparando as malas. Pilar diz que precisam convencer Domênica de voltar logo. Silvia chega ali. Pilar pede que ela ajude sua filha com a organização. Kiara revela a Silvia que sua prima ficou louca e que agora terá que ir para a fazenda, convencê-la a voltar. Kiara fala que na fazenda não há internet e nem sinal de telefone. Genaro pede que Domênica não se sinta mal e comenta que aquelas pessoas mereceram tudo aquilo e que os pais da menina eram uns preguiçosos. Domênica diz que não vai mais permitir abusos em sua vida, mas também não pode tolerar injustiças com as pessoas. Genaro fala que também não quer fazer isso. Domênica pede que Genaro apague o fogo e limpe a casa. Enquanto isso, Mercedes caminha pelos terrenos e se lembra do passado, de quando flagrou Eugênio com outra mulher. Ela bateu nele e o ofendeu por estar com outra. Eugênio pediu perdão e disse que não queria machucá-la, mas Mercedes saiu muito triste. Mercedes acaba caindo numa areia movediça e começa a afundar. Pedrinho aparece ali e decide ajudá-la. Enquanto isso, na fazenda, Luiz Fernando chega com a família de Rosinha. Rosinha fica encantada com o lugar. Prudêncio cumprimenta todos. Luiz Fernando pede que Prudêncio instale Bartolomeu e a família dele em uma das casas. Prudêncio elogia eles e fala para Luiz Fernando que eles são trabalhadores. Pedrinho salva a vida de Mercedes e a impede de morrer afogada. Ele fala que aquelas águas são bem traiçoeiras, mas fica feliz por ela estar bem. Ela agradece por ele ter salvado sua vida. Ele fala que se chama Pedro Sanches e pode ajudá-la e levá-la até a casa dela. Ela fala que se chama Mercedes e mora na fazenda vizinha. Pedro decide acompanhá-la. Domênica volta para casa. Neves pergunta se ela viu Rosinha. Domênica diz que sim, mas que tudo saiu mal. Domênica pergunta se é verdade que Bartolomeu é um homem abusivo. Neves diz que só sabe que ele é casado com Tomásia e que tem 2 filhos. Domênica diz que soube que o homem é um irresponsável e lamenta que Rosinha tenha um pai assim. Pedro chega com Mercedes até a casa dela. Mercedes revela a Luiz Fernando que caiu na lama durante uma distração com o pai dele. Ela fala que Pedro lhe salvou da lama. Luiz Fernando agradece a Pedro por ter resgatado sua mãe. Luiz Fernando pede que a mãe vá tomar um banho. Mercedes convida Pedro para almoçar com eles. Prudêncio observa a situação. Neves comenta com o tio que Domênica lhe perguntou sobre Bartolomeu, mas não disse nada. Genaro pede que a sobrinha fique calada e não diga a verdade sobre o homem. Genaro pede que Neves descubra que tipo de homem atrai a patroa e se ela tem namorado. Neves pergunta o motivo do interesse. Genaro diz que pode usar isso para que ela volte para a cidade. Roque chega ali. Genaro fala que Domênica lhe pediu desculpas por ter queimado suas coisas. Roque diz que Domênica não vai olhar para ele e pede que ele não se iluda. Genaro diz que vai domar Domênica, mesmo que seja à força. Ele fala que ela estará todos os dias trabalhando com ele, e assim irão se aproximar muito. Pedro fala para Luiz Fernando que não conhece a capital e nenhuma cidade grande, e o mais longe que chegou aí foi a Santa Teresa do Amor, povoado dali. Luiz Fernando pergunta pelos pais dele. Pedro diz que foi abandonado quando era bebê. Luiz Fernando fica triste com a situação. Luiz Fernando fala que terá um filho em alguns meses. Mercedes chega e os chama para almoçarem no refeitório.
Roque acha difícil que Genaro conquiste Domênica e se torne o patrão da fazenda, mas avisa que se isso acontecer, quer que ele não se esqueça dele e nem dos amigos. Genaro pergunta onde Pedro esteve o dia todo. Pedro diz que esteve trabalhando e não estava feito um vagabundo que expulsa sua família inocente e destrói as coisas. Genaro fala que foram ordens da patroa. Ele fala que está se dando cada vez melhor com Domênica. Pedro comenta que Bartolomeu e a família dele saíram ganhando e que estão trabalhando para Luiz Fernando Ximenes e vivendo lá. Domênica chega ali e permite que Pedro vá descansar. Domênica pergunta a Genaro sobre Bartolomeu e a família dele. Genaro avisa que eles estão na fazenda do tal Ximenes. Domênica diz que cometeram uma injustiça quando queimaram as coisas daquelas pessoas. No dia seguinte, Domênica sai a caminho da fazenda de Luiz Fernando. Chiara se aproxima das terras de Domênica. Genaro a encontra no meio da estrada e oferece sua ajuda. Chiara diz que está tentando conseguir sinal de telefone. Genaro diz que ali não tem internet por satélite e ela só conseguirá sinal no povoado. Chiara fala que seu carro ficou atolado e pede ajuda dele para conseguir sair dali. Ele decide ajudá-la. Nicolasa e Pilar chegam à fazenda de Domênica. Elas cumprimentam Neves. Neves avisa que se encarrega da casa. Pilar fala que precisa de ajuda, pois seu carro ficou preso na estrada e sua filha ficou sozinha lá cuidando dele. Neves chama Pedro para ajudarem. Pedro diz que se encontrar o Genaro, pedirá para ele ajudá-las. Domênica chega à fazenda. Ela vê um trabalhador e pergunta por Bartolomeu. O moço fala onde ficam os lugares que as pessoas vivem. Rosa se assusta ao ver Domênica e grita por sua mãe. Domênica entrega para Rosinha umas coisas dela. Domênica cumprimenta os pais de Rosinha e lamenta o que aconteceu ontem. Ela diz que, como soube que eles ficaram sem as coisas, trouxe alguns móveis para a casa deles. Tomásia e Bartolomeu dizem que não querem saber nada dela. Domênica fala que veio se explicar e trouxe coisas para a casa deles. Tomásia pede que Domênica vá embora dali com as porcarias que trouxe. Domênica diz que só veio se desculpar, mas que se eles não querem as coisas, que façam o que quiserem, o que derem na telha. Luiz Fernando chega e pergunta o que ela faz em sua fazenda. Neves serve limonada para Nicolasa e Pilar. Neves conta para elas que Domênica chegou à fazenda e queimou as coisas do seu tio e ficou com medo da moça, mas por enquanto ela tem sido amável com ela. Mas ela já saiu para comprar rifle e armas. Domênica diz a Luiz Fernando que trouxe umas coisas como forma de desculpa por Genaro ter queimado tudo da família de Rosinha, mas se eles não querem, não irá insistir. Ela fala que só faz o que lhe parece justo. Domênica fala que sua intenção não foi fazer mal a eles e nem atirar em Rosinha, porque só estava treinando, e se eles não querem nada do que trouxe, podem jogar fora ou doar para alguém. Luiz Fernando convida Domênica para tomar um café, mas ela não aceita e sai andando. Genaro e Chiara andam juntos na estrada. Eles se aproximam do carro, que ficou atolado na estrada. Genaro elogia o carro, mas fala que naquelas estradas não é bom ter um carro como aquele. Genaro diz que vai precisar de sua caminhonete para tirar o carro dali. Chiara pede que ele vá sozinho, pois ficará ali o esperando. Ela pega o chapéu dele. Ele elogia o perfume dela. Chiara pede que ele não se preocupe com ela e fala que não é como Domênica e gosta de ter mais amigos. Ela pede que ele lhe mostre a fazenda quando puder. Os dois se dão muito bem. Luiz Fernando leva um café para Domênica tomar. Ela acaba aceitando e o agradece. Luiz Fernando diz que conversando eles se entendem. Ele propõe a ela de chegarem a um acordo em relação aos terrenos. Domênica diz que a parte da lagoa e aquelas terras são suas. Luiz Fernando pergunta por que ela é assim, tão dura. Domênica fala que sabe o que é sofrer, por isso diz que não irá ceder. Tomásia vai até a loja de Hermínia e pergunta se ela conhece Domênica Monteiro. Hermínia diz que sim e que ela é uma boa pessoa. Tomásia revela que Domênica atirou em sua filha e que expulsou ela e sua família das terras. Mercedes diz a Luiz Fernando que soube que ele convidou a vizinha
para tomarem café. Ele concorda e fala que Paula sempre o aconselhava assim. Mercedes revela que nem todas as mulheres são amáveis e doces como Paula. Ele fala o quanto Paula o faz falta. Mercedes pede que ele tome cuidado com essa mulher, porque ela só quer as terras deles e tomar posse da lagoa. Luiz Fernando diz que jamais olharia para uma mulher como Domênica, mas o intriga o comportamento dela, pois hoje a viu desamparada e frágil, e acredita que aconteceu algo na vida dela que a feriu profundamente. Genaro chega com sua caminhonete e pega Chiara pelo braço para ajudá-la. Domênica chega ali e flagra os dois muito próximos. Domênica sai do carro e pergunta que diabos Chiara faz ali. Chiara cumprimenta a prima e a abraça. Domênica pede que ela suba no seu carro para irem. Domênica se enfurece por Chiara ter ficado agarrada ao homem. Pedro conversa com Maria e a vê estudando. Ela diz que quer ganhar uma bolsa, caso seu pai não queira pagar sua faculdade. Pedro fala que a mãe dela trabalha bastante. Ele torce para que ela ganhe a bolsa, para que seja alguém na vida. Osvaldo chega ali e se zanga ao ver Pedro falando com sua irmã. Ele o chama de morto de fome e ameaça bater nele. Maria dispensa o irmão e pede que ele vá trabalhar. Luiz Fernando acessa o computador e procura informações sobre Domênica Monteiro na internet. Luiz liga para Roberto e pergunta se houve avanços na investigação. Roberto fala que não conseguiu localizar o cara que desfalcou a mãe dele no negócio do restaurante, mas continuará investigando. Luiz pede que ele vá à casa de sua mãe e busque alguns documentos relacionados à fazenda. Luiz Fernando fala sobre os problemas que tem passado com sua vizinha, Domênica Monteiro, e afirma que lhe intriga muito o comportamento dela. Enquanto isso, Ernesto comenta com Andrés que as crianças do orfanato sentem muita falta de Domênica. Andrés comenta que eles estão acostumados a vê-la todos os dias. Chiara diz à prima que Genaro foi muito amável com ela e não entende o estresse dela. Domênica diz que Chiara passou dos limites, pois deve tratar Genaro como funcionário da fazenda e não ficar dando todas as liberdades e intimidades a ele. Chiara diz que sabe que ela sofreu por causa do Max, mas ela não precisa tratar todos os homens como inimigos. Domênica fala que tem motivos para desconfiar de todos. Pilar chega ali e pergunta por que elas estão discutindo. Pilar diz a Domênica que estão ali por amor a ela. Domênica diz que elas sempre vão lhe fazer falta. Domênica abraça a babá. Genaro comenta com Roque que Chiara estava sorridente com ele e Domênica ficou enciumada quando os viu juntos. Roque diz que sabe que Genaro é bom com as mulheres, mas Chiara e Domênica não são da classe dele. Genaro segue afirmando que será o dono de tudo aquilo ali. Pedro fala com Neves. Ela revela que está com medo de ser demitida, pois abriu a bocona para as outras patroas e contou a elas tudo o que Domênica fez quando chegou ali. Pedro diz que isso não é culpa dela e duvida que Genaro permita que a demitam. Chiara fala para Domênica que se importa com ela. Por isso, pede que ela deixe de bestagem e que volte com elas para a cidade. Domênica pergunta se ela acha loucura ela ter se afastado das pessoas que a veem como um cofre aberto. Ela fala que deixou claro suas prioridades e fala que o orfanato seguirá em pé e não faltará nada a elas. Pilar diz que não estão falando dos bens dela, mas sim de tudo que ela está fazendo, pois essa não é ela. Domênica diz que era outra antes da traição do Max. Pilar diz que a nova Domênica não é a melhor versão dela mesma, por isso pede que ela reaja. Nicolassa pede que Domênica não bote tudo a perder por um golpe do destino. Domênica diz que aprendeu a dominar seus sentimentos e a vida não voltará a machucá-la. Luiz Fernando procura novas informações de Domênica Monteiro na internet e se depara com uma matéria onde diz que ela foi abandonada no altar no dia do casamento.